Boa tarde, minha gente. Nós estamos aqui com o presidente da Aspra, nosso presidente e amigo Raimundo Nonato, e ele vai falar um pouquinho para a gente dessa história dos 45 anos da Aspra aqui para o Brasil, né, e da sua importância. Presidente, 1967, o que é essa data para a Aspra? 1967, mais especificamente, no dia 21 de abril de 67, foi criado o Clube dos Sargentos. Esse Clube dos Sargentos ocorreu a criação lá na rua Tupinambás com a rua Curitiba. Havia um bar ali em cima que o pessoal jogava sinuca, reunia lá os sargentos da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, da Aeronáutica, naquele bar. E ali foi criado o Clube dos Sargentos a partir do dia 21 de abril daquele ano. Então foi uma data muito importante para nós, e de lá para cá, uma história longa se segue que a gente vai poder vislumbrar daqui para frente. Então vamos vislumbrar então e vamos contar um pouquinho sobre alguns dos fatos importantes que ocorreram nos 45 anos da Aspra, né? 1992, manifestação das esposas. O que é isso, manifestação das esposas? Por que as esposas? Elas tomam a frente do negócio? A Polícia Militar e Bombeiro Militar, pela rigidez dos seus regulamentos, ela não permitia que o policial militar e bombeiro militar fizesse qualquer manifestação de rua, manifestação por melhor salário, por melhores condições de vida. Como a situação estava muito difícil naquela época, houve a manifestação das esposas dos policiais militares que saíram batendo panelas na rua, na cidade de Uberlândia, passaram em frente lá no quartel, e isso acarretou até na prisão de alguns policiais militares, os quais as suas esposas participaram daquela manifestação. Um diretor da Aspra, que a gente o chamava carinhosamente de Juruna, ficou preso durante 30 dias, em virtude daquela manifestação que sua esposa participou também, né, ativamente da manifestação. Interessante, hein? Em 1994, data importante. 1994 foi a transformação do Clube dos Sargentos em associação de praças. Até aquele momento, até 94, só o sargento, o subtenente, poderia participar do Clube de Sargentos. Certo. Então, a partir do momento que matriculava no curso de sargento, já poderia ser sócio do Clube de Sargentos. O cabo e o soldado não poderiam ser sócios. Então, a partir de 94, levando em consideração que o sargento, o cabo, o soldado, o tenente trabalham junto na mesma organização, no dia seguinte você ia para o Clube de Sargentos, o sargento, o cabo e o soldado iriam para o Clube de Cabos e Soldados. Certo. Então a gente não poderia nem fazer uma integração entre as famílias, ou seja, se precisasse fazer uma confraternização, um churrasco da guarnição, e o sargento para o Clube de Sargentos, e o cabo e o soldado lá para o Clube de Cabos e Soldados. E o tenente lá para o Clube dos Oficiais. Então a partir daquele momento, a partir de 94, nós modificamos o estatuto da instituição, que era Clube de Sargentos, passou a se chamar Aspra PMBM. E isso quando nós conseguimos abrigar toda a família policial militar. Então hoje nós temos aqui soldados que são sócios, cabos, sargentos, tenentes e até mesmo coronéis. Nós temos coronéis da polícia que são sócios da Aspra. Então a integração, melhorou demais essa integração entre os ciclos, diversos ciclos da corporação. Por isso o bombeiro militar. Muito interessante. 97 a gente pode falar com mais, o movimento cívico de 97. 97 foi um divisor de águas da Polícia Militar. Então, o policial que era muito reprimido, que era muito comedido, que não tinha predisposição para ir para a rua, não tinha predisposição para fazer a manifestação, o arroxo salarial foi tamanho que fez com que a gente perdesse esse medo, perdesse essa condição, ou seja, a gente chegou num limite extremo da resistência do homem, da paciência do homem. Então aquele movimento, que alguns chamam de greve, mas a gente chama de movimento cívico, porque foi um ato de cidadania dos policiais militares. Apesar de que aconteceu uma tragédia durante aquele evento, que foi a morte do Cabo Valério, que todos nós sentimos muito. Eu, inclusive, formei junto com o Valério no dia 16 de janeiro de 1984,
nós formamos juntos na Academia de Polícia Militar, e eu o conhecia desde então. Para a gente foi uma perca muito significativa. Como muitas vitórias, às vezes a gente vem com algumas percas, a dele foi uma perca significativa, porque perdemos uma vida. Ninguém quer perder uma vida, ainda mais num movimento daqui, que teve um alcance tão importante e significativo para a Polícia Militar e Bombeiro Militar. Todos os policiais militares que participaram daquele evento e os que não participaram, mas tomaram conhecimento, eu tenho certeza que têm orgulho daqueles militares que participaram daquele, tiveram a coragem de ir para a rua colocar a sua cara a tapa. Nós tivemos também a expulsão de 184, 187 policiais militares em virtude daquele movimento. Então foi realmente uma caça às bruxas. E nós, por que eclodiu o movimento? Lógico que existiu o arroz salarial, mas o então governador, o senhor Eduardo Azeredo, deu um aumento de salário para os coronéis da Polícia Militar. E esses coronéis da época falaram que eles segurariam a barra, e o governador acreditou neles. Infelizmente, para nós que perdemos um companheiro, o Cabo Valério, a gente fala infelizmente por esse aspecto. Mas felizmente isso aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, talvez não tivesse criado todo aquele ânimo, né? O policial militar perder o medo, esquecer que ele poderia ser preso, esquecer que ele poderia perder o emprego e ir para a rua igual ele foi. Então, para a gente, esse aumento diferenciado, esse aumento de salário para os oficiais superiores, no caso da Polícia Militar e Bombeiro Militar, e não contemplar a base da Polícia Militar e Bombeiro Militar, que lá foi realmente o estupim de tudo. E um governador que não teve a sensibilidade de sentar, de conversar, de mandar dialogar. Os comandantes da época também não tiveram essa sensibilidade de enxergar que realmente a coisa era muito séria. Então eles não tiveram não conseguiram vislumbrar isso. Essa época foi muito falado que os policiais militares, houve suicídios antes, de uns 5, 6 policiais militares que suicidaram por causa disso. Eles estavam vivendo dentro até de caixa de lata, frigorífico, salário defasado, brigando com o esposo. Isso tudo foi fato que acarretou também essa revolta, vamos dizer assim, podemos chamar até de revolta, né? Foi realmente um movimento muito significativo. Então, assim, nós temos a preocupação de preservar as pessoas naturalmente, mas nós tivemos realmente alguns companheiros nossos que chegaram a ceifar a sua vida em virtude da pressão que estavam sofrendo. Porque todos nós, policiais, bombeiros, militares, qualquer elemento da sociedade, qualquer cidadão, para ele poder viver tranquilamente, ele tem que ter o mínimo de tranquilidade, de poder ter o sustento necessário para a sua família. Se ele não tiver isso, ele não consegue viver em paz com sua esposa, com seus filhos. Como é que você chega em casa e você não tem dinheiro para comprar, adquirir a alimentação dos seus filhos, você não pode pagar uma água, você não pode pagar uma luz, você atrasou o aluguel, você não tinha direito você não tinha direito nem comprar uma casa, porque você não tinha condição, você tinha que pagar aluguel, e muitas vezes num lugar muito difícil, às vezes num aglomerado. Muitos colegas nossos morando em aglomerado, alguns morando até em casa de lata, de latão. Então, para a gente, foi muito significativo aquele movimento. Para nós foi muito significativo. Ele foi um divisor de águas. A Polícia Militar pode dizer que teve uma história até 97, e de 97 para cá ela teve o comportamento. 2000, governo Itamar. O que significou esse período de 2000? Em questão de conquista, de avanço salarial, de melhorias, que foi começando gradativamente, né? A Polícia Militar, a partir de 2000, com a assunção do então governador Itamar Franco ao poder, tivemos diversos avanços. Aqueles companheiros da Polícia Militar que tinham sido excluídos sumariamente, alguns sumariamente, outros através de sindicância e Conselho de Disciplina, mas eles retornaram à Polícia Militar através de uma imposição do governador mesmo, porque os comandantes da época não queriam também não, tá?
Tão tal que eles não aceitaram que eles viessem para a Polícia Militar. Eles foram levados para o Corpo de Bombeiro. Houve um ajuste para que eles fossem, desmembrou a Polícia Militar com o Corpo de Bombeiro, para que esses policiais pudessem fazer, pudessem serem abrigados lá no Corpo de Bombeiro. Então foi praticamente, eles foram obrigados todos a ir para o Corpo de Bombeiro. A polícia não aceitou esses militares de volta. Aí, em virtude disso também, ainda em virtude do movimento e com o advento do senhor Itamar Franco no governo de Minas Gerais, teve também a confecção de um código de ética da Polícia Militar, substituindo o terrível amarelinho, que a gente chamava de RDPM, que era o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais, que todos nós conhecemos como amarelinho. Então, em que um policial militar, um soldado, um cabo, um sargento, ficava preso simplesmente porque alguém achou que ele não estava muito bonito, entendeu? Então, podia prender o cidadão sem declaração de motivos por 5 dias, simplesmente mandando ele apresentar no Corpo da Guarda, você está preso por 5 dias sem declaração de motivos. E o comandante ratificava essa prisão, chamava prisão administrativa. Infelizmente, isso aconteceu com muitos companheiros no passado. Esse código de ética ele veio consertando isso que a gente achava um absurdo. Todo policial militar achava isso um absurdo. Eu sou um pai de família, então tenho 20 anos de polícia, 25 anos de polícia. Só porque eu sou soldado da Polícia Militar, só porque eu sou cabo da Polícia Militar, só porque eu sou sargento da Polícia Militar, eu vou ficar preso simplesmente porque um superior hierárquico meu achou que eu deveria ficar preso, sem qualquer declaração de motivo, sem uma apuração sumária, sem uma acusação formal. Então aquilo lá era muito penoso para a gente. Algumas polícias do Brasil adotam isso até hoje, tá? Infelizmente. Mas nós aqui de Minas Gerais, nós conseguimos nos livrar desse incômodo em 2002, especificamente com a Lei 14.310 de 19 de junho de 2002. Então, isso foi um avanço significativo e melhorou muito a relação polícia militar, oficiais e praça. Humanizou demais. No princípio, lógico que houve um certo conflito, porque alguns oficiais achavam que aquilo lá não ia pegar, que tinham a vontade de retornar sobre o status quo, né? Mas não aconteceu. Então foi avançando, foi melhorando as relações. Eles achavam que ia perder a disciplina, pelo contrário, foi melhorar, porque houve mais respeito entre as partes. E quando há mais respeito, existe maior disciplina, né? Quando há participação na responsabilidade, existe maior disciplina. Então isso foi criando uma cultura que hoje todos nós nos beneficiamos dessa cultura, desse respeito mútuo que existe entre o oficial e o praça hoje. Então é lógico. O ex-presidente de vocês até participou também nós tivemos desse código, que foi o Sargento Barbosa, né? O Sargento Barbosa participou da confecção dos trabalhos, né, que confeccionaram esse código de ética, que depois foi para a Assembleia Legislativa. Tivemos também uma participação muito significativa do Sargento Rodrigues, que era o nosso deputado à época, e do Cabo Moraes. O Cabo Moraes também, à época, era deputado. Foi eleito deputado pelo mesmo partido que o Rodrigues, salvo engano, o PL. Tá? Então, assim, para nós foi muito significativo a participação desses parlamentares também, porque eram pessoas que vieram da caserna e sabiam o que estavam falando com seus pares. É lógico que eles não tinham, o Rodrigues não tinha toda essa liderança que ele tem hoje na Assembleia, que ele construiu durante esse período todo, mas ele chegou ali com alguém que sabia o que estava falando. Então é mais fácil eu falar com o senhor aquilo que eu conheço, do que o senhor ouvir alguém falar, ou então o senhor falar uma coisa que o senhor não conhece. Então às vezes eu falo com o senhor enquanto policial militar e a palavra de um deputado, que também foi policial militar, que veio das fileiras da corporação e tem uma credibilidade muito maior. Então, para nós foi significativo esses dois parlamentares na Assembleia Legislativa e, lógico, não posso de forma alguma deixar aqui de valorizar um governador que estava à frente do Estado de Minas Gerais, que é o senhor Itamar Franco. Então, ele, para mim, foi o governador que viabilizou tudo isso, porque existia uma corrente muito grande da Polícia Militar que não queria essa mudança, não.
quando eu digo uma corrente, é uma corrente da cúpula da Polícia Militar. Entendi. Então, alguns coronéis da Polícia Militar não queriam essa mudança de forma alguma. Então, essa mudança foi praticamente uma promessa de campanha do governador e ele cumpriu fielmente aquela promessa que ele nos fez. Fez a abertura. Exatamente. Então, isso aí foi significativo para a gente, a participação do senhor Itamar Franco, então governador de Minas Gerais. Muito legal. 2004, segunda Revolução Salarial. Em 2004, nós tivemos um episódio aqui que a gente estava pedindo um aumento de salário. O governo deu um aumento de 6% para a gente. Ou então, chegou a anunciar esses 6%. Aí era o governador era o senhor Aécio Neves, né? Sim. Governador de Minas. E houve todo um movimento novamente, em que nós chegamos até parar por um certo momento, por mais ou menos 6 horas, nós chegamos a paralisar as atividades da Polícia Militar em quase todo o estado. Aqui em Belo Horizonte praticamente foi 100%, em algumas regiões do estado também houve essa paralisação e, naturalmente, o governador se cercou de todas as forças que ele achava que seriam possíveis e necessárias, convocou inclusive o Exército, e o Exército chegou a ocupar o Palácio da Liberdade no seu entorno. Eu não sei se internamente eu não tive acesso, né? Sim. Mas externamente eu sei que chegou a ocupar todo aquele complexo ali do Palácio da Liberdade. Os palácios do governo foram todos, os policiais foram substituídos por militares do Exército. Então o Exército colocou os tanques na rua, foi um pandemônio, entendeu? E o governador achou que com aquela medida ele ia sufocar os policiais. Terminou que deu um aumento para nós mínimo, mas melhorou alguma coisa. E também tem uma questão que a gente não pode deixar de forma alguma de citar. Esses movimentos todos, a gente não pede somente salário. A gente pede melhoria nas condições de trabalho, a gente pede melhoria nos equipamentos, de segurança que o policial militar utiliza, a gente pede melhoria nas viaturas, a gente pede aquisição de armas, de armamento, de coletes, a prova de bala. A gente está sempre discutindo isso com os técnicos do governo. Quando a gente senta à mesa para negociar, a gente negocia tudo isso. Não é só o aumento de salário, a gente pede uma melhoria nas condições de trabalho, a gente pede uma condição melhor por exemplo, o horário de trabalho, que às vezes é muito extenso do policial e bombeiro militar, a gente está sempre pedindo. Agora, nesse último movimento mesmo, nós pedimos uma carga horária de 40 horas semanais. Infelizmente não foi possível. Nós estamos reeditando agora de novo em 2012. Esse continua, né? E parece que agora nós estamos conseguindo emplacar. Porque desde 97, então, eu vejo que as conquistas, né, estão começando a vir. Vem 2007, a GIFOSEC, né? 2007, campanha salarial novamente. Em 2007 nós tivemos um movimento muito interessante. Nós não conseguimos reunir os policiais militares para ir para a rua, para fazer um movimento de rua. E nós chamamos aqui diversas entidades, são mais ou menos em torno de 6, 7 entidades que representam, que compõem o corpo de representatividade da Polícia Militar. Nós então pegamos e fomos para a rua, inclusive juntamos com os sindicatos da Polícia Civil, os delegados também dos detetives, que é o Sindipol. Sim. Aí, Sindep, o Sindipol, né? E fizemos um movimento chamado GIFOSEC, que foi um movimento importante, porque esse movimento, nós ficamos a meia dúzia de malucos em cima de um caminhão e passando nas portas das delegacias e chamando os policiais para participar do movimento, e a gente era até chamado de loucos, né? Eu lembro que eu vou citar aqui um ou dois nomes para mim, às vezes eu posso esquecer de outros. Sim. Queria pedir perdão já antecipadamente, que não consegue lembrar de todo mundo. Sim. Mas nós temos lá, por exemplo, o seu Tenente Coronel Mendonça participou conosco ativamente, o Coronel Zé participou ativamente, o Cabo Coelho participou ativamente. O Cabo Coelho é presidente do Centro Social do Cabo Soldados hoje. O Major Mendonça, quer dizer, o Tenente Coronel Mendonça, na época era presidente da Associação dos Oficiais. O Coronel Zé é da União dos Reformados.
O subtenente Gonzaga, que era presidente da ASPA à época, participou também ativamente. O sargento Liberato participou ativamente. Eu participei ativamente. O Denilson, pelo Sindipol, participou ativamente. O Toninho Pipoco, pelo Sindipol, participou ativamente. O Valente participou ativamente. O Zé Maria Cachimbim participou ativamente. Nós tivemos também um outro companheiro lá, o delegado, esqueci o nome dele, gente, me perdoe. Não tem problema, a gente vai lembrar na hora da conversa. Se eu lembrar, eu falo aqui, tá? Me perdoe. Muito proativo, foi muito significativo a participação de todo mundo. Então a gente saía aí meia dúzia de malucos, a gente escalava 3 ou 4 por dia e saía rodando aqui em torno da região metropolitana de Belo Horizonte, passando em frente aos quartéis, em frente às delegacias das polícias militares e falando que o governo, se o governo não pagasse, a gente ia parar a polícia. Era coisa de maluco mesmo. Então os caras batiam palma pra gente, mas todo mundo entrava para trabalhar do mesmo jeito. Mas assim, os caras são tudo doido. Tinha alguns comandantes que diziam, você tá louco, rapaz, olha que a polícia vai parar. Mas isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. Então pra gente foi muito significativo isso. Foi um primeiro movimento, então, de integração entre polícia. Exatamente. Então, aí a gente considera a integração da Polícia Militar, Polícia Civil, a partir desse movimento. O melhoramento das relações entre Polícia Militar e Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a partir desse movimento do GIFOSEG em 2007. 2008. 2008 nós tivemos uma luta já foi uma luta mais firme. O governo mandou um projeto de lei para a Assembleia criando um movimento, criando assim a unificação dos institutos de previdência dos servidores estaduais. Certo. E colocava o nosso instituto no mesmo patamar dos demais. Só que ele colocou o nosso instituto como se fosse assim, um escritório de despachante, que a gente só ia fazer pedidos. Não tinha autonomia administrativa nem financeira para poder gerir ou gerenciar qualquer coisa. Não podia autorizar nenhuma consulta. Eu tinha que fazer o pedido da UGPREV. Então, ele criou um órgão do Estado chamado UGPREV e todos os institutos teriam que pedir bênção esse tal de UGPREV para poder fazer uma consulta do seu associado. E nós fomos para a rua e tivemos o êxito, depois de muita luta, porque houve várias manifestações de rua. Nós reunimos em frente ao Palácio da Liberdade, reunimos em frente à Praça da Assembleia, conversamos com os deputados, fizemos toda uma gestão, e é bom que se diga que toda essa gestão da Polícia Militar, Bombeiro Militar, das entidades de classe, é sempre uma gestão respeitosa. Nós procuramos não desmerecer nenhuma autoridade. Então nós podemos entrar na Assembleia Legislativa hoje, o deputado pode votar contra a gente não hostiliza o deputado. Pelo contrário, a gente falou, doutor, eu espero que o senhor na próxima vez o senhor possa pensar melhor, entendeu? E lembrar que atrás dessa farda aqui existe um ser humano e que ele merece o mesmo respeito que o senhor merece também. Então, isso foi muito importante, essa relação dos policiais militares com a nossa comunidade, porque nós tivemos também o apoio da comunidade, tivemos o apoio dos parlamentares. É lógico que aqueles que votam com o governo a gente respeita, entendeu? É uma orientação do governo. Eu também muitas vezes fiz alguma coisa que eu não queria fazer, cumpri ordem do governador, cumpri ordem do comandante da Polícia Militar, eu era obrigado a cumprir, entendeu? Será que tem coisa pior, por exemplo, um policial cumprir do que você ir lá e tirar um monte de pessoas que não têm teto, que não têm uma terra, que recebem a ordem para ir lá e despejar aquelas pessoas? Tem coisa pior do que isso? Deve ser difícil. Crianças, velhos, idosos, mulheres grávidas, você chega lá e despejar aquelas pessoas, tem uma coisa pior do que isso? Então, se o policial militar faz isso, entendeu? O deputado muitas vezes ele recebe ordem para poder fazer ou votar de determinada maneira, e ele, por uma questão partidária, ou então de base de governo, vota daquele jeito. Tá? Então, a gente respeita. Por isso que nós aprendemos a respeitar também os parlamentares, e eles têm hoje essa deferência pela gente, têm esse respeito, não deixam de nos receber. Pode até não atender a gente, mas recebe. A questão do respeito, né? Exatamente. É uma das questões mais interessantes que eu acho em negociações. Né? Porque não adianta impor, né? E dessa não imposição e de respeito, né? De levar uma palavra lá dentro, 11 de setembro de 2010, reunião com o governador.
Você participou? Nós tivemos a felicidade de participar de uma reunião com... Então, ele era governador interino, mas candidato ao governo de Minas. Sim. É o senhor professor Anastasia. Então, ele nos chamou para uma conversa lá no Palácio da Mangabeira, tomamos um café com ele, e durante esse café, entre outros assuntos que foram tratados, o principal que foi a negociação salarial. Durante essa conversa, nós colocamos para o então governador que a gente gostaria que fosse feita uma política salarial, que a gente pudesse trabalhar uma política salarial para os 4 anos do governo dele, porque para nós era muito desgastante todo ano a gente ter que pedir um aumento de salário. É desgastante para qualquer categoria. Então os governantes, se quiserem naturalmente seguir o exemplo de Minas, nesse caso da segurança pública, que nós fomos atendidos, e isso aconteceu em 2011. Em 2011, desculpa, 2010 aconteceu essa reunião. Em 2011, a partir do dia 8 de fevereiro, nós fizemos nessa sala, mesmo aqui na sede da associação, uma reunião e contou com os demais presidentes de entidades. Aí veio o Cabo Coelho, do Centro Social, veio o Coronel Piscinino, do Clube dos Oficiais, veio o Coronel Ronaldo, da Associação dos Oficiais, veio o Coronel César, brasileira lá da União dos Informados, o presidente da Astra e tantos outros que se juntaram, tantos outros atores que se juntaram depois dessa reunião aqui. Então, aqui foi a primeira, foi o embrião. Daqui nós fomos. Daqui da Astra surgiu a ideia do aumento de salário de 2011. E fomos para a rua, fomos para mais 5 ou 6 reuniões no Clube dos Oficiais, no Centro Social do Cabo dos Soldados. Fizemos outra reunião lá na União dos Reformados, depois a Ascobom, que é outra entidade de classe, Corpo de Bombeiros. Sargento Alexandre é o seu presidente. Foi chamado para participar, fizemos uma reunião lá na Ascobom também. Foi chamado o Sargento Rodrigues, foi chamado o Cabo Júlio, o Sargento Rodrigues, deputado, o Cabo Júlio, vereador. Sim. Então, esses atores todos, formamos um grupo de trabalho, apagamos as arestas, chamamos o comandante-geral da Polícia Militar e do Bombeiro, que participou de 2 reuniões conosco, e foram bem taxativos. Não haverá aumento de salário esse ano. E o governo, lógico, colocou as pessoas que têm voz lá no governo para poder falar na Rádio Itatiaia, nos outros jornais falados escrito, escrito e também televisado, né? Sim. Que não haveria aumento de salário para nenhum servidor público durante o ano de 2011. E nós não nos conformamos com isso. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. E colocamos o carro na rua. Fizemos vários movimentos pacíficos, trouxemos aqui a Belo Horizonte cerca de mais ou menos 15, 20 mil pessoas. Lá no Clube dos Oficiais teve um dia que tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas, seguramente, no Clube dos Oficiais para uma manifestação. Fizemos uma passeata até a Praça da Liberdade. Então, assim, eu lembro que aquela avenida, nós fomos pela Avenida Augusto de Lima, sim, chegou a encher aquela Augusto de Lima. Nós temos fotografias aqui tudo, totalmente lotada, tomada de policiais militares e bombeiros. Então fomos até a Praça da Liberdade, fizemos uma manifestação lá, ordeira, e isso foi crescendo. Até que o então governador aceitou dar um aumento de salário para nós ainda em 2011. E, lógico, escalonou esse aumento de salário. Nós estávamos pedindo 4 mil já. Aí ele terminou dando esses 4 mil durante a sua gestão, escalonando até 2015, que nós consideramos a melhor negociação salarial de todos os tempos, porque nós agora estamos tendo tempo para poder trabalhar outras questões tão importantes quanto a negociação, quanto a questão salarial, que é a melhoria nas condições de trabalho. Nós estamos voltando de novo, assim, nós nunca tiramos de pau. Às vezes a gente tira ela no momento aqui, mas ela vai voltar depois aqui para. Por exemplo, a questão das 40 horas é uma reivindicação de toda a categoria policial militar, 40 horas semanais, porque a gente trabalha muito mais do que 40 horas semanais. Então, nós agora estamos tendo condições de trabalhar a questão das promoções dentro da Polícia Militar de Minas Gerais.
uma luta atual hoje de vocês é a PLC 31, o artigo 13, né? Sim. Me fala, o que é esse artigo 13? O que ele vai trazer de ruim, né, para toda a categoria? Sim. O nosso Instituto de Previdência Social, Certo. ele é um patrimônio, para nós, considerado intocável da família militar mineira. Uhum. Os militares estaduais, quando, em 1902, aquela época, se morresse um policial militar, a sua esposa e seus filhos ficariam à mercê da sorte. Eles não tinham qualquer amparo, nem a esposa nem os filhos. Como o homem, naquela época, era muito bruto, era quase cavernoso, ou o pai recebia essa filha com os seus netos dentro da sua casa, que muitas vezes isso não acontecia, era um abrigo que ela poderia ter. Mas isso não acontecia na prática, ou muitos pais não recebiam de volta essa filha. A outra probabilidade era dela seguir a profissão mais antiga da face da terra. Essa era talvez a primeira opção dela, infelizmente. Então, com base nisso, um grupo de militares da Cavalaria de Minas criou uma caixinha chamada Caixinha das Viúvas, em que cada policial militar que quisesse contribuiria com um pouquinho, e aquele dinheiro era guardado para quando morresse um companheiro, ele ajudaria aquele companheiro a esposa daquele companheiro durante um certo período. Mas isso é iniciativa de vocês. Iniciativa nossa. Nada de governo. Entendi. Quando deu em 1911, aí foi criado uma lei 5.600, acho que é 567, salvo engano o nome da lei. Eu não lembro direito, não, mas parece que é isso, mas é 567. Criando a Caixa Beneficente da Polícia Militar. Aí já foi uma coisa mais organizada, ao invés de contribuir quem queria, já foi obrigado a todo mundo contribuir. E isso perdurou durante muito tempo, só a contribuição do policial militar. Depois de muito tempo, alguns governadores passaram a contribuir com um pouquinho. Quando foi em 1990, o governador à época era o senhor Nilton Cardoso. Sim. Ele mandou então um projeto de lei que virou a Lei 10.366 de 90, e nessa lei instituiu que o policial militar entra com 1 e o governo entra com 2. Então 2 por 1. Então o policial militar paga 10%, o governo paga 20%. E esse dinheiro então seria para pagar a assistência médica, assistência à saúde, assistência funeral, um auxílio reclusão e também a pensão das nossas viúvas. Agora, o então governador colocou no PL 31 uma lei de promoções. Lei de promoções, ele vai colocar um artigo lá, tirando 4% desse percentual que o governo manda para o nosso IPSM, simplesmente tirando na mão grande. A gente não concorda, porque é um instituto que, todo instituto para poder funcionar, ou todo órgão para poder funcionar, tem que ter recurso. Sim. Se eu vou tirar recurso dele, eu vou enfraquecer cada vez mais. Então, se a assistência nossa à saúde hoje é razoável, para boa, ela pode piorar muito daqui a uns tempos, se a gente não tomar cuidado com isso. Então, nós queremos que o PLC 31 seja aprovado, porém, nós não gostaríamos que o artigo 13 permanecesse no bojo desse conjunto de medidas que o governo mandou para lá para a Assembleia. Então, a nossa luta está sendo no sentido de retirar o artigo 13 do PL 31, o restante pode passar como está, que para nós está tranquilo. Nós estamos lutando pelas melhorias nas condições de trabalho, inclusive lá está encaixando as 40 horas, tá? Ou a probabilidade das 40 horas, está dando um prazo para os comandantes da polícia de 90 dias para adequarem a situação e apresentarem um estudo de impacto. Sim. E, ao mesmo tempo, está dando as promoções que nós tanto lutamos por ela durante toda a nossa vida. Então, para nós o PLC 31, ele pode passar sim, com exceção feita ao artigo 13 que vem no meio daquele pacote de medidas que o governo mandou para a Assembleia Legislativa. Dá para se ver a importância dela, né? Em 45 anos. Ainda? Desculpa. Hoje, dentro desses... Hoje, momento atual, o que tem de novidade da Aspra hoje para os associados, para as pessoas que querem se associar à Aspra, né? O que a Aspra tem a oferecer hoje para todas essas pessoas?
A Aspra é uma entidade bem sedimentada. Sim. Ela começou como um grupo de militares que se juntaram lá no bairro que nós falamos, em 1967. Sim. E de lá para cá ela veio adquirindo um corpo diferente. Ela veio adquirindo patrimônio, ela veio aumentando o seu quadro de associados, ela criou um corpo de funcionários, ela criou algumas estruturas para poder abrigar esses associados, ela criou clubes. Nós temos hoje 4 clubes no estado de Minas Gerais, nós temos 3 hotéis, um na Bahia e 2 aqui em Minas Gerais, Aspra. Tem um hotel aqui no Veracruz, tem outro hotel lá em Abaeté, temos uma casa lá em Patos de Minas, que também serve para abrigar os nossos policiais e bombeiros militares que estão viajando. Nós temos em Mucuri um hotel de trânsito que a gente, quando sai de férias, pode ir lá curtir. Tem 32 apartamentos. Um hotel bem sedimentado, um lugar muito bom, na beira da praia. Então, para a gente, e nós temos também um corpo jurídico muito importante, porque o policial militar e o bombeiro militar, devido à sua atividade, ele se envolve muitas vezes ele é obrigado a dar um tiro numa pessoa para poder defender a sua vida ou a vida de terceiros. Às vezes, durante o atendimento de uma ocorrência, ele é obrigado a revidar uma injusta agressão. Às vezes, ele, por qualquer motivo, ele é mandado para um procedimento disciplinar, que ele tem que ter um acompanhamento jurídico. Isso foi colocado graças ao Código de Ética, né? Nós nos referimos anteriormente lá, de 2002. Esse direito ao contraditório que não existia, agora existe. Agora eu posso constituir um advogado para poder questionar por que eu fui, quer dizer, para poder contrabalançar aquilo que alguém disse a respeito do policial militar. Então, todo esse trabalho vem sendo feito pela instituição de um modo geral. Existe também a representatividade da instituição. Nós hoje, graças a Deus, podemos dizer que a associação é muito bem representada pelos associados, pelos seus diretores. Os diretores têm toda uma preocupação de lutar por aquilo que a gente considera essencial para melhorar a vida do policial e do bombeiro militar. Então, nós temos hoje uma representatividade no CONASP, o Conselho Nacional de Segurança Pública. Nós temos uma associação nacional que chama ANASPA, e nós estamos lutando para que a melhoria nas condições de trabalho dos outros policiais militares dos outros estados, porque Minas Gerais já alcançou esse estágio, mas nem todos os estados alcançaram esse estágio. Tem muito estado aí que ainda existe pena de prisão. Tá? Nós estamos tentando, através dessas instituições nacionais, ver se a gente melhora a condição de vida desses outros companheiros de outros estados também. Porque nós, graças a Deus, já estamos tranquilos. Então já é exemplo. Mas eles ainda têm essa questão que, infelizmente, para a gente é muito degradante. Um bandido hoje mata alguém e fica preso. O policial militar chegou atrasado 5 minutos, fica preso 5 dias. Então é uma coisa muito desproporcional. Bem distante. Ainda está lá acho que o ato número 2 do AI-5 é o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar. Então ainda estamos vivendo da época da ditadura militar em 1960. É antiga, hein? É bem antiga. Então por isso que a gente está trabalhando para que essas coisas possam melhorar. De um modo geral, elas possam seguir o curso normal da história. Sem gente feliz, sem ter outras revoluções, sem ter outros movimentos igual aquele de 97, a gente acha que aquilo lá foi o divisor de águas. Entendi. Dali para cá, a polícia militar teve outro comportamento, o policial militar tem outro comportamento, o oficial da polícia militar passou a ter um comportamento diferente com os praças e vice-versa. E hoje nós podemos sentar na mesma mesa, coronéis de polícia, praças da polícia militar, parlamentares, um clima de respeito e responsabilidade que a gente não imaginava que há 15 anos atrás isso fosse possível. Nós atingimos esse estágio muito rapidamente. Então a Polícia Militar de Minas não é respeitada só porque ela faz um excelente trabalho em termos de segurança pública, mas porque a gente conseguiu amadurecer, conseguiu entender que sentando lado a lado, conversando, através do diálogo, através das proposituras, a gente pode mudar muita coisa. E algumas coisas precisam ser mudadas, precisam ser aperfeiçoadas. E a gente tem essa tranquilidade para poder sentar, discutir com as autoridades e propor essas mudanças.
se essas mudanças forem para o bem da nossa sociedade e também dos policiais militares, a gente sempre acha que serão bem-vindos. Ou seja, então é a representatividade junto aos comandantes. Exatamente. Né? Tem uma representatividade muito importante, tem o respeito dos comandantes da Polícia Militar. Então, o mais importante é isso, né? É ter o respeito do comandante, ter o respeito da tropa. Então, quando eu vou sentar com o comandante, eu não vou lá só porque ele é comandante, é porque ele está comandante. Amanhã ele pode estar no movimento junto comigo, como tantos ex-comandantes da Polícia Militar estão nos movimentos junto comigo. Então, assim, mas ele está comandante, então ele é aquela autoridade que vai decidir aquela questão naquele momento. Então eu preciso conversar isso com ele. Mas eu tenho ali uma tropa que está lá fora esperando eu sair daquela sala para poder dizer, olha, nós avançamos nisso aqui. Então isso é importante. É importante para o presidente da entidade, é importante para o deputado, é importante para o vereador, aquele representante. Falar em vereador, nós tivemos 29 vereadores que foram eleitos policiais militares. Foi muito grande. Eu sei que eu não posso enumerar todos aqui, é difícil, mas eu gostaria de dizer que tem um militar lá em Patos de Minas, o Cabo Batista, que foi eleito lá, que pertence à nossa associação também. Para a gente foi muito significativo, muito importante, entre todos os outros. E tivemos dois prefeitos, né? Dois prefeitos, que foi o sargento Adi, na cidade de Natalândia, e tivemos também o sargento Coelho, aqui na cidade de Raposos, que é pertinho de Nova Lima. Tivemos também um coronel da Polícia Militar, que foi vice-prefeito na cidade de Patinga. Vai ser a partir do 1º de janeiro agora, vice-prefeito na cidade de Patinga. Então, para a gente é muito importante tudo isso acontecer. Dá para a gente começar a vislumbrar um amadurecimento maior do policial militar. Dá para a gente poder sonhar que um dia, quem sabe a gente vai ter um senador da República, da Polícia Militar, quem sabe um vereador de Minas. Tem um andamento aqui também. Então, dá pra gente sonhar, né? Lógico que é um sonho, mas espero que ele não esteja muito distante, né? Não, de forma alguma. Espero que eu consiga ver esse sonho de realidade aí, tá? Tem certeza? É muito importante. Presidente, então, eu queria te parabenizar pelos 45 anos, né? O senhor hoje que é o presidente e por tantos outros presidentes que já foram da ASP e outras pessoas importantes, né? Sim. Parabenizar a sua entidade de classe que foi tão importante assim para toda a Polícia Militar e junto ao Corpo de Bombeiros também, né? Importante para o Corpo de Bombeiros. A revista 45 anos da Astra vai sair agora esse ano, né? E só fazer um agradecimento antes. Por gentileza. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente, gostaria de ter realmente, eu acredito que tem que ter um capítulo à parte, o primeiro presidente da ASP, o senhor Malta, subtenente Malta. Ele foi o baluarte de tudo isso. Nada disso estaria acontecendo hoje, ou teria acontecido, se ele não tivesse tido a coragem, a habilidade para poder criar o Clube de Sargentos há exatamente 45 anos. Como ele já faleceu, eu gostaria de estender essa homenagem à sua família. Inclusive, vou pedir para que a sua esposa esteja no lançamento dessa revista, para que a gente possa prestar uma homenagem a esse primeiro presidente, que foi muito importante, entre todos os outros que por aqui passaram, que ocuparam essa cadeira de presidente, mas ele foi o primeiro, foi o pioneiro, e a gente não poderia de forma alguma deixar de parabenizar aquele homem que teve uma visão fora do comum. E lógico, a gente gostaria de agradecer também aos comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, o Coronel Santana, comandante da Polícia Militar, o Coronel Silvio, comandante do Corpo de Bombeiro, que também tem um papel muito importante hoje na corporação. Então, para a gente, são pessoas que a gente gostaria de deixar um agradecimento todo especial ao trabalho que o subtenente Malta já realizou, que já se foi, e também a esses comandantes que hoje estão carregando esse bastão, que é o comando da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais. Entidades tão respeitadas no Brasil inteiro. Obrigado. Eu que agradeço, senhor, pela sua entrevista, né? E uma aula sobre como fazer uma coisa bem feita, né? Como fazer uma representatividade bem feita. Muito obrigado, gente.